oficial da comissão. Essa é uma reunião oficial da Comissão de Relações Internacionais da subseção de São Caetano do Sul. Nós nos reunimos quinzenalmente, sempre às terças-feiras, às 11 horas. Tentamos trazer sempre algum palestrante de renome, abordando algum tema que seja interessante para os advogados internacionalistas. Vou apenas fazer algumas observações. Doutora Bianca, tem a agenda das próximas reuniões? Você quer falar alguma coisa, doutora? Sim, teremos no dia 30 de abril o doutor Gustavo Mônaco. Ele falará sobre a necessidade de uma nova lei de introdução para a boa regulamentação das relações privadas e internacionais. E no dia 28 de maio, a doutora Juliane irá abordar o tema direito aduaneiro. Ok, muito obrigado, doutora. Estamos aguardando no dia 16 a resposta de um palestrante também. Eu não vou citar o nome ainda, porque ele ainda não aceitou. Então, assim que tiver confirmado, nós vamos comunicar no grupo, ok? Vou fazer, então, a apresentação da doutora Cláudia. A doutora Cláudia, me perdoe se eu pronunciar errado o sobrenome dela, ela me corrija depois. Zará, Cláudia Zará. Ela é advogada tributarista. Zará, tá. Ela é advogada tributarista, mestre em Direito Internacional, atua há 29 anos em consultoria tributária internacional, tanto no Brasil como no exterior, com trabalho reconhecido nos Estados Unidos. Atualmente é diretora jurídica tributária da CSS Consultoria, Expatriação e Tributação, onde trabalha desde 2014. Se a senhora quiser falar um pouquinho mais das suas atividades profissionais, fique à vontade, doutora Cláudia, a senhora está com a palavra. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, fico feliz pelo convite, e esse mês faz 30 anos que eu estou na área, iniciei nas Big Fours, na época Big Fives, que eram Deloitte, Andersen, Ernst Young e etc., e atuo desde lá para cá, nessa área internacional, na área tributária, e hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho dessa minha experiência a respeito de expatriação e tributação. É muito importante, na expatriação, quando um estrangeiro chega no Brasil, ou um brasileiro vai para o exterior, antes de se pensar na tributação, a gente precisa caracterizar o que é residência tributária. Mais importante do que saber como tributar é saber caracterizar a residência tributária no país ou no exterior. Então, eu vou falar um pouco sobre a caracterização da residência tributária do estrangeiro no Brasil, ou até mesmo aquele brasileiro que saiu do país com declaração de saída definitiva, comunicou a Receita Federal sobre a saída definitiva e depois retornou ao país. A partir de que momento ele se torna residente tributário aqui? Então, vamos iniciar pelo estrangeiro que entra no Brasil sem ter o caráter definitivo. Ele não tem a intenção de morar no país. Então, ele entra no Brasil com visto temporário. Ele pode ser, esse visto temporário pode ser, inclusive, de turista. Então, ele entra no Brasil, vamos supor, com visto de turista, sem a intenção de caracterizar a residência tributária dele no Brasil. Então, vamos supor que ele entre em agosto de 2023, ele tenha entrado já em agosto de 2023, passou 30 dias no Brasil e voltou para o país de origem. Em setembro, ele decidiu voltar ao Brasil, passou mais um mês e retornou para o país dele. Então, o que a gente caracteriza como residente tributário? A partir de 183 dias, no período de 12 meses, para a caracterização de residência tributária aqui. Esse período de 183 dias, ele pode ser
consecutivo ou não. Às vezes o estrangeiro entra no Brasil e fala, ah, não, eu vou passar só 30 dias, volto para o meu país, depois eu passo mais 15 dias, venho como visto de turista, e não caracterizo a residência tributária aqui no Brasil. Porém, isso é um engano. O período de 12 meses, é importante a gente salientar, que não é o período ano calendário, como na declaração de imposto de renda. Não é exercício, não é ano calendário, e sim da data que ele entrou. Então, iria caracterizar os 183 dias de agosto, quando ele entrou no país, a agosto do ano de 2024. Então, esse período de 12 meses é a partir da data de entrada no país até 12 meses do ano subsequente. Então, nesse período de 12 meses, caracterizando sendo consecutivo ou não. Se ele ficar 183 dias direto, mesmo com visto de turista, ele caracteriza a residência tributária aqui no Brasil. Se ele passar períodos aqui no Brasil e retornar para o país dele, a partir do momento que caracterizar 183 dias nesse período, ele automaticamente é considerado residente tributário aqui no Brasil. Isso é um ponto. Um outro ponto é diplomatas, servidores de países estrangeiros, quando estão em territórios no Brasil, porém territórios estrangeiros no Brasil, não se caracteriza residente tributário aqui no Brasil. Então, vamos supor que um cônsul chegou no Brasil com um visto para trabalhar no próprio consulado. Ele veio com o visto de trabalho no consulado. Como ele vai trabalhar no território estrangeiro, ele não caracteriza residência tributária, a não ser que soma-se ao visto e o trabalho dele no território estrangeiro outras características. Então, para ele ser considerado residente no Brasil, precisa ser somadas outras características. E não só o fato de ele ter vindo trabalhar no Brasil, porém em território estrangeiro. Isso acontece também em embarcados. Pessoas que embarcam para trabalhar em outro país com bandeira, por exemplo, brasileira. Então, um brasileiro embarca num navio e vai trabalhar, passa um tempo em um outro país, porém embarcado. Esse embarcado, por ele trabalhar em território brasileiro, ele não deixa de ser residente tributário no Brasil. Ele continua sendo residente tributário no Brasil. Então, para resumir isso e se tornar mais fácil, a partir de 183 dias, consecutivos ou não, o estrangeiro se torna residente no Brasil. Quem trabalha em território estrangeiro, ele é considerado residente no país de origem, no país onde ele trabalha, no território onde ele trabalha, assim como os brasileiros que vai trabalhar embarcados num navio brasileiro, de bandeira brasileira, ele não é considerado não residente mais, ele continua sendo residente no país. Então, isso são algumas características. Agora, um estrangeiro que entra no Brasil com visto permanente, ele automaticamente já é considerado residente no país. Então, vamos supor que um estrangeiro se case com uma brasileira, e quando ele entra no país, ele já entra casado com a brasileira e já com o visto permanente, já legalizado. Então, automaticamente, ele é residente tributário. Um outro ponto é o estrangeiro que venha com visto temporário, porém com visto de trabalho. Automaticamente, quando ele entra no Brasil, ele já tem característica de residência tributária. Qual é a forma de tributar
esses estrangeiros que entram no Brasil, a partir de 183 dias ou já com característica de residência tributária. A partir do momento que ele é caracterizado residente tributário, ele tem todas as necessidades que um brasileiro, um contribuinte brasileiro tenha. Então, ele paga imposto na tabela progressiva, todos os rendimentos que ele tenha no exterior, ele é tributado na tabela progressiva aqui no Brasil, ou seja, ele recebe uma aposentadoria no exterior. Essa aposentadoria lá de fora deve ser trazida para o Brasil e tributada aqui no Brasil, na tabela progressiva, no famoso Carnê-Leão. Então, ele é tributado aqui. A partir de 183 dias, também ele se torna residente e é obrigado a fazer o Carnê-Leão. Ele não tem trabalho no Brasil, mas ele recebe um rendimento de lá de fora. Então, ele é obrigado a declarar o rendimento de fora e, na tabela progressiva, no Carnê-Leão, e também ele pode trazer o imposto de lá de fora. Ele pode compensar esse imposto que é pago lá fora. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que existem tratados com o Brasil para que não haja bitributação, onde todos os impostos que são pagos nesses países acordados podem ser trazidos para o Brasil e compensados no Brasil, assim como todos os impostos que são pagos no Brasil podem ser levados para o exterior e compensados lá fora. Um ponto muito importante que a gente precisa trazer é em relação aos Estados Unidos, porque teve uma modificação no ano de 2022. Nós sempre tivemos uma reciprocidade tributária entre o Brasil e os Estados Unidos. Em 2022, e todos os impostos, isso queria dizer, apesar da gente não ter o tratado efetivo, mas a gente tinha a reciprocidade. Isso queria dizer que todos os impostos pagos no Brasil poderiam ser compensados nos Estados Unidos e todos os impostos pagos nos Estados Unidos compensados aqui. Porém, em 2022, o governo norte-americano cancelou essa reciprocidade em relação ao Brasil. Então, os impostos pagos no Brasil não poderão ser considerados no exterior para fins de compensação. Porém, a Receita Federal e o governo brasileiro ainda não anulou, não cancelou o nosso tratado, a nossa reciprocidade com os Estados Unidos. Apesar do Brasil, os impostos pagos no Brasil, não poder ser compensados nos Estados Unidos, hoje pode ser que isso modifique daqui a alguns dias, mas hoje todos os impostos pagos nos Estados Unidos podem ser compensados no Brasil. Em relação aos tratados, o Reino Unido, o ano passado, em 2023, foi o último país que fechou um acordo com o Brasil. Ou seja, nós temos diversos países com tratados internacionais para que não haja bitributação no país, tanto de rendimentos, como também muitos, e normalmente os mesmos que têm de impostos, têm também de contribuições previdenciárias. Então, as contribuições previdenciárias dos países que tenham tratados, estejam estendidos as contribuições previdenciárias, podem também, elas também se convergem, se conversam entre si, tanto os que são do exterior quanto do Brasil. É importante a gente falar sobre as contribuições previdenciárias que, uma vez pago no exterior, essa contribuição pode não ser paga aqui no Brasil.
Então, vamos supor que um brasileiro esteja trabalhando no exterior e exista esse tratado, esse acordo entre os dois países. Ele pode optar por não recolher a contribuição previdenciária ou no país onde ele esteja trabalhando, em função do tratado, ou até mesmo aqui no Brasil. Eu acredito que que compense mais em muitas situações o brasileiro continuar contribuindo aqui no Brasil, por uma facilidade de aposentadoria e cômputo de aposentadoria, para que a gente não tenha que explicar grandes problemas que a Previdência possa encontrar. Agora, o pagamento no exterior seria facultativo, mesmo ele estando trabalhando lá. Assim como o estrangeiro que vem trabalhar no Brasil, tendo o acordo, ele pode optar por não recolher a contribuição previdenciária aqui no Brasil. Mas é importante a gente dizer que o estrangeiro pode não contribuir aqui no Brasil, mas a empresa é obrigada a contribuir. Ou seja, aqueles 20% sobre a folha de pagamento é obrigada a contribuir. A empresa está obrigada sobre a folha, sobre os rendimentos daquele estrangeiro, os 20%. Porém, o estrangeiro pode optar por não recolher a contribuição dele aqui no Brasil. Então, uma vez caracterizada a residência tributária aqui no Brasil, e sabendo que existem os acordos, os tratados para que não haja bitributação, a gente fala um pouco agora sobre a saída definitiva. Então, antes da saída definitiva, vamos falar sobre a tributação de quem não é residente. Então, vamos supor que o estrangeiro está aqui e ele queira contribuir, ele tem um imóvel, por exemplo, aqui no Brasil, e ele queira contribuir com os impostos são 25% sobre os valores tributados, e não como residente tributário na tabela progressiva. Assim acontece como brasileiro que vai trabalhar no exterior. Então, vamos pegar o caso de um brasileiro que, em agosto também de 2023, foi trabalhar no exterior. Quando ele sai do país, para que ele não seja mais tributado, ele é obrigado a fazer o comunicado de saída definitiva do país, para que a Receita Federal fique sabendo, o governo, inclusive, fique sabendo que ele não mais é residente tributário aqui no Brasil. Porém, esse brasileiro, ele recebe uma aposentadoria, ele se aposentou, apesar de morar no exterior, ele se aposentou no Brasil. Então, ele recebe uma aposentadoria do governo brasileiro. E ele fez o comunicado, fez a saída definitiva e continua recebendo essa aposentadoria. A forma de tributar esse brasileiro que recebe essa aposentadoria é diferente. Ele precisa informar a sua fonte pagadora de que ele não é mais residente e ele vai ser tributado 25% na fonte. Em algumas situações, não compensa que esse brasileiro que vai morar no exterior se declare como não residente no Brasil. Principalmente se ele tiver uma aposentadoria onde o valor da aposentadoria na tabela progressiva seja inferior a 27,5. Por quê? A partir do momento que ele se declara não residente para o governo brasileiro, ele passa a recolher uma alíquota de 25% sobre a aposentadoria. Se ele recebe uma aposentadoria onde na tabela progressiva ele seria tributado em 27,5%, ainda assim não compensaria, mas até que daria para poder ter equiparado. Uma vez tributando em 27,5%, nós sabemos que tem as deduções
E a gente teria uma alíquota efetiva entre 25% e 23%, e não os 25% efetivo, sem ter direito a dedução alguma. Então, na maioria dos casos, onde essa aposentadoria é recebida no Brasil, na maioria dos casos, a gente precisa analisar caso a caso, não compensa ele ser declarado não residente tributário. Mas uma vez ele querendo ser declarado, a alíquota é 25%, e não 27,5% ou a tabela progressiva. Agora, ele foi para o exterior e ele não recebe nenhum rendimento aqui no Brasil. Ele não mais é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, uma vez feito, né, a declaração de saída definitiva, e ele passa a não ser mais residente. Tudo que ele tiver aqui, ele pode ter bens aqui, ele pode ter conta bancária, porém, ele precisa de um procurador. A partir do momento que ele faz o comunicado para a saída definitiva, ele precisa informar um procurador. E muitas vezes é esse procurador que vai usar o próprio CPF para regularizar alguma situação tributária do brasileiro, ou mesmo o estrangeiro que tenha visto permanente aqui, vai morar uma parte do tempo no exterior. Então, é muito importante que ele deixe um procurador, e assim, o procurador tem que ter plena confiança nesse brasileiro que vai trabalhar no exterior, e deixa de ser residente tributário aqui no Brasil. Porque o procurador, com o próprio CPF, responde sobre as situações tributárias desse brasileiro que está fora do estrangeiro. Então, é muito importante que você tenha muita confiança, porque, às vezes, a sua vida tributária é muito regular e nem sempre a de quem te outorgou é tão regular assim. Então, precisa ter uma relação de extrema confiança. Nesse momento, alguém tem alguma pergunta sobre residência tributária? Porque eu vou encerrar a parte de residência tributária e tributação e forma de tributação, inclusive em Carnê-Leão, e vou passar para a parte de declaração de imposto de renda, onde a Lei 14.754 alterou alguns pontos em relação já a essa declaração. Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se eu fui clara o suficiente, se todos entenderam, ou se ninguém entendeu e tem alguma pergunta é porque não entendeu. Doutor Cláudio, é um tema novidade para a maioria de nós aqui. Então, nós estamos ouvindo e tentando aprender um pouquinho. Excelente. Então, vamos lá. Eu vou me encaminhar e vou tentar ser o mais didática possível para essa declaração de imposto de renda. Entendendo que, como nós, a maioria aqui não conhece muito a respeito, eu vou, inclusive, falar sobre a taxa que deve ser aplicada sobre os rendimentos aqui no Brasil. Então, vamos lá. Um brasileiro tem rendimentos no exterior e ele mora aqui no Brasil, porém, ele tem rendimentos no exterior. Hoje em dia, com a globalização, é muito comum os nômades moram em um país e prestam serviço para outros países. Até mesmo os youtubers. Hoje, os youtubers recebem pelos Estados Unidos. E de que forma a gente tributaria esses youtubers? Os rendimentos do exterior que eles recebem lá fora são obrigatoriamente tributados aqui no Brasil por uma taxa de compra. A taxa que quem divulga é o Banco Central do Brasil. E qual é essa taxa de compra aqui no Brasil?
é a taxa do último dia útil do mês anterior ao do recebimento. Então, ele recebeu os rendimentos aqui no Brasil, referentes a... Nós estamos em março, referente a fevereiro, e ele precisa tributar esses rendimentos até 31 de março. Ele vai usar uma taxa de compra do último dia útil do mês anterior ao do recebimento. Então, ele recebeu rendimentos de fevereiro, a taxa de utilização é de janeiro, do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então, poderíamos dizer que seria aproximadamente entre o dia 13 a 15 de janeiro. Essa taxa de compra entre 13 e 15, porque a gente precisa ver qual é o último dia útil dessa quinzena, trazer para a taxa dos rendimentos de fevereiro, que serão tributados e pagos até o último dia útil do mês de março. Só recapitulando, último dia útil da primeira quinzena é a taxa do dólar que a gente vai utilizar. Para os rendimentos de fevereiro, para que o pagamento seja feito em março. Então, a gente acaba abordando esses 3 meses. Um que a gente usa a taxa, o outro que é o total de rendimentos recebidos e o efetivo pagamento, que é no último dia útil do mês subsequente, ao qual recebe o rendimento. Então, com essa taxa, se for, no caso, receber em euro, que não é o caso dos youtubers, que recebem em dólar, converte o euro para o dólar e do dólar para o Brasil. Sempre a taxa utilizada básica é a do dólar. Seja em qual outra moeda seja recebida o rendimento, esse valor é convertido para o dólar norte-americano e depois convertida para o real. Em relação à declaração de imposto de renda desse ano, nós tivemos modificações necessárias que o contribuinte vai precisar se atentar. Por quê? O estrangeiro que mora no Brasil, ou o brasileiro também, só que tenha ativos no exterior. Então, vamos supor que um estrangeiro tem uma offshore, que a Receita trata como empresas controladas. Ela trata na lei empresas controladas, para não usar o termo offshore. Mas são as offshores do exterior. Vamos supor que um estrangeiro é caracterizado residente tributário no Brasil e ele tem uma offshore no exterior. Hoje, o governo brasileiro não consegue visualizar amplamente todos os ativos que tenha nessa offshore. Então, o artigo 8º dessa lei 14.754, que foi publicada em dezembro, diz o seguinte, que ele determina que os ativos que estão nessa offshore podem ser declarados na pessoa física e não na offshore, não nessa empresa controlada. O brasileiro ou o estrangeiro que seja residente tributário no Brasil, ele pode elencar os itens que constam nessa offshore e trazer para a declaração dele de imposto de renda como pessoa física. Isso é uma opção que o governo dá para o brasileiro ou para o contribuinte residente aqui no Brasil. Assim como o brasileiro pode, ou o contribuinte pode declarar a offshore fechada, mas ele precisa declarar. Essa opção de abrir, que é uma opção que é dada, é assim, ele pode trazer os ativos para a pessoa física. Independente de ele querer trazer esse ativo para a pessoa física ou não,
ele é obrigado a declarar offshore. E o valor total dessa offshore. E os rendimentos que ele tenha recebido nessa offshore. Rendimentos recebidos nessa offshore, ele é obrigado a tributar aqui no Brasil, na tabela progressiva, assim como os brasileiros, na tabela progressiva, e recolhe o carnê-leão no mês subsequente ao do rendimento. Então, é exatamente como se o brasileiro estivesse trabalhando lá fora, mas residente aqui no país, que ele traz os rendimentos de lá de fora, faz aquele cômputo do carnê-leão, né, transforma a moeda, faz o carnê-leão e paga o imposto no último dia útil do mês subsequente ao do rendimento. Então, ele recebeu, vamos supor que esse contribuinte que tem uma offshore lá fora recebeu rendimentos em fevereiro, ele é obrigado a tributar e pagar o imposto até o último dia de março. Então, rendimentos de fevereiro, paga sim em março. Então, isso foi uma opção que o governo deu para o contribuinte aqui no Brasil. Ele pode tanto declarar offshore, como trazer os ativos e colocar na declaração dele de pessoa física, aberta. Uma obrigatoriedade que o governo impôs nessa lei, no artigo 11, é que o trust, o que é um trust? É uma, não sei se vou ser redundante, mas é uma cartela de ativos, é uma carteira de ativos com ações, e onde ele invista até na bolsa lá fora, mas ele formou um trust, uma cartela de ativos, uma carteira de ativos do exterior. Hoje, onde tem várias ações, hoje o governo obrigou com essa lei todas as ações do trust, toda essa carteira do trust a ser declarada abertamente aqui na declaração de pessoa física. Vejam, a opção da offshore ser declarada aqui aberta ou fechada, o governo dá essa opção, porém no artigo 11 já não é mais opção, é obrigado. Você tem um trust no exterior, você tem uma carteira de ativos, de ações, investimentos no exterior, você está obrigado a abrir todos os ativos, item por item, na sua declaração de imposto de renda, a partir desse ano de 2024, referente a 2023. Ou seja, já tem impactos já nessa declaração de 2024, essa legislação 14.754. Um outro ponto que eu acho muito importante, que determinou nessa mesma legislação, no artigo 14, é que o governo diz o seguinte: você tem um bem lá fora, assim como acontece com os imóveis aqui no Brasil, né? Os imóveis aqui no Brasil, você não pode atualizar ano a ano. O máximo que você pode fazer é acrescentar benfeitorias para que esse imóvel seja valorizado na declaração de imposto de renda. Então, o imóvel não pode ter alteração no valor ano a ano, a não ser que ele seja pago parcelas anuais. Agora, se ele foi adquirido, vamos supor, em 2020, o valor dele de aquisição permanece quando não é pago em parcelas. Se ele for pago em parcelas, vai aumentando o valor do patrimônio conforme vai pagando mais parcelas. Agora, se ele foi adquirido à vista, ele vamos supor que seja de 1 milhão, esse mesmo valor permanece até a data da venda. O máximo que a gente pode fazer é acrescentar as benfeitorias que são feitas no imóvel e, com isso, tem a valorização do imóvel. Mas alterar o valor do imóvel, a gente não pode.
O mesmo acontece com os imóveis do exterior. Então, um brasileiro ou um estrangeiro que tenha patrimônio fora do país, ele também não pode valorizar esse patrimônio nem de acordo com a valorização da moeda. Muito pelo contrário, a valorização da moeda estrangeira tem um ganho de capital. Então, se por acaso quiser valorizar esse patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, é considerado um ganho de capital. E é pago a partir da data em que caracterizou esse ganho de capital, no mês subsequente é obrigado a recolher o imposto. E do imóvel do exterior a mesma coisa. Nesse artigo 14, o governo permite, nesse momento, que tenha uma atualização desse bem, porém, ao invés de uma alíquota de normalmente 15%, porque essa alíquota varia do ganho de capital entre 15% e 22,5%. Mas é uma raridade que chegue em 22,5%, pelo valor ser bem alto. Então, em média, a gente paga 15% sobre o ganho de capital. Hoje, nessa legislação, o governo determinou o seguinte: se você quer atualizar os seus bens do exterior, valorizar esse bem, esse ano você pode. Eu te dou a oportunidade. Porém, esse valor tem que ser pago até 31 de maio, que é o último dia da entrega da declaração. Porém, com uma alíquota reduzida de 8%. Então, vamos lá. Isso não é válido para os imóveis no Brasil, bens e direitos no Brasil. Porém, é válido para os bens e direitos do exterior. O governo está te dando uma oportunidade de valorizar sem ser a alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Isso só esse ano. E desde que o imposto seja pago até 31 de maio, que é o último dia da declaração. Se passar um dia de 31 de maio, já volta para a alíquota normal. Ainda que tenha apurado na declaração desse ano e tenha acrescentado esse valor na declaração desse ano, se não pagou até 31 de maio, vai ser pago 15% no pagamento em função de ter passado o período. Então, é assim, o governo está te dando a oportunidade. Eu, particularmente, o que aconselho para os meus clientes? Quando ele tem interesse em vender esse patrimônio nos próximos anos, eu aconselharia atualizar esse bem. Porque ao invés de ele pagar um ganho de capital de 15%, ele pagaria 8%. Se ele tem a intenção de venda. Porém, se ele não tem, não vejo, nesse momento, ele não tem uma visão de venda, não vejo muito interesse em antecipar esse imposto agora, que seria uma antecipação desse ganho de capital. Então, seria uma majoração. Se ele, nesse momento, não tem interesse em vender, não vejo sentido nessa atualização. Então, eu aconselho aos meus clientes, se não vai vender, não atualizar, permanecer o mesmo valor, mesmo porque não é uma obrigatoriedade do governo. O governo está dando a oportunidade de aumentar esse patrimônio com uma alíquota reduzida. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que é um assunto para quem está iniciando nesse momento, nessa área internacional, nessa tributação internacional, é um assunto um pouco complexo, mas é um assunto que, a partir do momento que você começa a engrenar, a coisa flui. Então, começa a fazer os cálculos de rendimentos, e daí a coisa flui. Os bens são uma consequência, porque uma vez você
colocou na declaração, atualizou, pôs uma alíquota uma taxa na declaração, porque o bem, a partir do momento que você adquire, você precisa colocar na declaração de imposto de renda com data da compra. Então, uma vez você, com data da aquisição do bem, a taxa de compra e venda varia de acordo com o ativo. Se é uma ação, é uma taxa, compra ou venda. Se é um imóvel, é compra ou venda. Precisa analisar caso a caso. Mas a taxa efetiva utilizada é da data da aquisição do patrimônio. Uma vez que colocou na declaração, aquele valor permanece, nunca mais a gente altera, a não ser que tenha benfeitorias, ou seja, ações, que tenha aquisição de ações, então a gente faz uma taxa média. Então, a partir do momento que a gente começa, a gente engatinha, daqui a pouco sai correndo. Nós temos algumas pessoas que querem fazer. Sérgio e Olavo. Yamashiro, Sérgio e Olavo. Então, vamos lá? Fique à Vamos vontade. lá, doutores. Doutor Sérgio, por favor. O Olavo levantou primeiro a mão. Doutor Sérgio, mais experientes primeiro, né? Não sei, não, por favor. Os mais velhos primeiro. Mais experientes, eu falei de pessoa com... Tem 50 anos de tributário. Então, vamos lá, doutor. Vamos acrescentar ao conhecimento do senhor a nossa reunião. Você falou da atualização, pode fazer depois, mas aí perde o benefício do 8%, né? Vai ser 15%, né? Exatamente. Se fizer depois, assim, não basta só fazer depois. Se pagar depois, ainda que tenha feito a atualização na declaração, mas pagou no primeiro dia útil, após o dia 31, já não tem mais direito aos 8%. Então, mas não seria vantagem ele fazer agora, então? É que se ele for vender dentro dos próximos, talvez 1 ano, 2 anos, né? Porque depois vai reduzir o ganho de capital, né? Isso, daí eu aconselho sim. É um planejamento tributário, né? Tem que fazer, né? Exatamente. É disso que a gente vive a maior parte do tempo, né? Em auxiliar os nossos clientes num planejamento tributário para que eles possam se planejar e pagar o imposto possível nos próximos anos. A área tributária, eu percebo que é uma área muito rica, no sentido de que a gente não precisa só ter vínculo contencioso para poder ajudar o nosso cliente. Muito pelo contrário, no âmbito administrativo, é muito rico e muito cheio de trabalho para que a gente possa atuar, tanto em planejamento tributário, quanto a tributação das pessoas físicas nas declarações e nos meses, quando tem tributação, com o Carnê-Leão, assim como os processos administrativos, antes de chegar no judiciário e a gente levar anos para uma decisão, então trata primeiro do administrativo. Eu gosto muito do direito tributário e atuo muito no administrativo, antes de chegar no judiciário. Judiciário, para mim, é o último caso mesmo. Então, primeiro, a gente faz um planejamento tributário para o nosso cliente, para que ele não tenha problema com a Receita Federal, e o judiciário mesmo é só em caso que não deu para resolver mesmo no administrativo. Outra pergunta. Você falou que a lei 14.754 já é aplicável para a declaração deste ano, né? Sim, sim. E a regulamentação que saiu dela é a IN 2180, é isso, né? Exatamente, a IN 2180, que ela veio regulamentar para essa declaração de imposto. Para essa declaração.
Mas eu estou vendo Isso, que a lei, exatamente. a IN saiu no dia 13 de março, Essa mas mesmo, no dia 13 de março. então, tem um cliente que falou assim, não saiu a regulamentação ainda, então eu posso aplicar as regras do ano passado, não posso? Não é É que verdade. ele não conhecia essa IN, então eu vou falar para ele, não, mas agora tem que aplicar, porque existe a IN já. Então, tanto que essa IN foi publicada 2 dias antes Antes da da entrega da entrega. declaração, do início do prazo da entrega da declaração, já prevendo que, a partir desse Ah, ano, com ah, essa regulamentação, já é aplicada. tá ok. Ok, obrigado. Já é obrigado, sim. Já Tá, estamos em vigor, em pleno vigor, essa legislação. tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Obrigada, doutora Yamashiro. Agora os mais novos. Agora o Olavo. Vamos lá, os mais novos e os demais, né? Então, é interessante, doutora, trazer essa questão do judiciário ser o último rácio, né, a última instância, porque, infelizmente, no Brasil ainda existe essa cultura de só contratar advogado para pagar incêndio, né? E aqui no Brasil, durante muito tempo, isso ainda funcionou, né? Porque a pessoa faz um refise, enrola dívida. Em outros países, digamos assim, uma expressão que eu não gosto, mas gosto de usar, países sérios, se não fizer esse planejamento do problema do início, você tem sérias consequências, né? Inclusive, já tive green card, morei nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um planejamento tributário desde o início, até porque as pessoas não levam em consideração que os Estados Unidos a tributação é universal, é baseada na sua nacionalidade, né? Ou na residência permanente. Então, as pessoas fazem e, quando vão ver, estão sendo tributadas sobre todos os seus rendimentos, seus países de origem e tudo mais. Então, é bastante importante mudar essa cultura, que é muito difícil de mudar, né? Existe uma questão que eu acho importante do ponto de vista contratual, falando do ponto de vista de direito internacional, que é que o artigo 9º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que estabelece que quando há o cumprimento de obrigação, a lei se rege pelo local do cumprimento da obrigação. Então, a LIDB puxa muitos casos para o Brasil, e acredito que, inclusive, de natureza tributária. Quando o cumprimento da obrigação é aqui, a tributação vai acabar incidindo aqui, né? Eu acho isso bastante importante, né? Essa É questão da importante, doutor Olavo, o que o senhor falou, porque os Estados Unidos tinham um acordo de compensação dos impostos entre o Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos cortou o acordo exclusivamente porque o Brasil não faz parte da OEA. Então, o a CDE, Brasil... a alma é CDE, CDE, né? A CDE, perdão. Da CDE. Então, quer dizer, o acordo entre a cooperação entre os países. Ou seja, os impostos pagos no Brasil não são mais compensados nos Estados Unidos especificamente. Porém, o do Brasil, dos Estados Unidos, é compensado ainda no Brasil. E muita gente é pego de surpresa. Por ser uma legislação razoavelmente nova, é pego de surpresa. Então, eu estou pagando imposto aqui e não vou poder levar para os Estados Unidos? Não, infelizmente. Por isso que a gente precisa desse planejamento tributário. Porque se por acaso ele pagar imposto aqui, ele vai pagar também nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o imposto, em algumas situações, maior do que o Brasil, 30%, 35%. Dependendo. O que eu percebo, assim, tem dois cenários. Um que a pessoa tem um rendimento aqui e aí pega o green card, porque acha chique, tira a nacionalidade, quando vai ver está sendo tributado. Vai ser tributado lá. Até conheço um caso, doutora, também um cara da colônia árabe que também pegou, né, a green card, tinha loja assim, no Bom Retiro, etc., e abandonou o green card porque estava sendo tributado absurdamente sobre todos os rendimentos que ele tinha no Brasil, né? Mas, assim, existe a questão existe um problema sério entre Estados Unidos e Brasil, porque os Estados Unidos... E até agora, a gente já me convidou para fazer parte de um grupo de tarefa de acordo de estudo, acordo de tributação Brasil e Estados Unidos, porque os Estados Unidos e o Brasil tributam de forma diferente a renda. Então,
também existe a questão de pessoas que têm os seus rendimentos nos Estados Unidos, mas são residentes fiscais no Brasil, e não existe a compensação no Brasil. O Brasil também não compensa pelos rendimentos que já foram pagos nos Estados Unidos, né? Então, isso é uma questão complicada. Mas, assim, a minha pergunta, na verdade, é mais aproveitando que está aqui, eu tô com um cliente, e eu só queria saber se eu dei uma resposta correta. Ele é uruguaio israelense, está morando no Brasil. Ele deu entrada no dia 22 de setembro no Brasil, e a gente tirou a autorização de residência dele agora no dia 13 de março, né? Tiramos o RNM dele agora dia 13 de março. Só um momento, Então, ele entrou no doutor, Brasil. só um momento. O que a gente precisa saber é qual tipo de visto ele entrou no Brasil em setembro. Não, ele entrou como turista e conseguiu uma extensão de mais de 180 dias. Agora, a questão é a seguinte, pela minha interpretação, ele é residente fiscal no Brasil a partir agora de março, quando ele tirou o RNM deles, correto? A minha pergunta é, ele não é obrigado a fazer declaração de imposto de renda esse ano em relação aos rendimentos dele do ano passado, né? Porque ele ainda não era residente fiscal no Brasil, né? Ele só vai ter que fazer declaração de imposto de renda para 2025, Não, né? não é. Sim. Exatamente. Ele não é, né? A partir do momento da caracterização de residência tributária, é onde ele também está obrigado às obrigações acessórias, né? Que a declaração de imposto de renda é uma obrigação acessória dessa caracterização de residência tributária no país. Então, ele só precisa fazer a declaração a partir do momento do ano em que ele é considerado residente no país. Uma outra novidade na declaração de imposto de renda desse ano é que o fisco quer saber a data de entrada, de retorno aqui no país. Então, nem sempre a data de entrada no país é considerada a data de residência tributária. Para brasileiro, tudo bem, porque ele tem a nacionalidade brasileira. Então, a partir do momento em que ele entra no país em ânimo efetivo, definitivo, ele é obrigado a já fazer a declaração. Agora, fora isso, não é. Mas assim, duas hipóteses aqui, eu estou até com a instrução normativa número 208 de 2002, eu não quero monopolizar aqui a conversa, né? Mas uma hipótese é se ele tivesse ficado mais de 6 meses aqui no Brasil, 184 dias. Aí ele seria considerado residente dependente do visto que ele tem, né? E outra, se ele ficou 5 meses no Brasil e ele obteve o RNM, é a partir do momento que ele obteve o RNM, correto? Isso, exatamente. Tá. É assim, o que caracterizar primeiro? Ou caracterizar 183 dias, ou caracterizar o visto ou permanente, ou visto de trabalho. O que caracterizar primeiro? Entendi. 184, né? 183 dias, o dia subsequente aos 183 dias. Tá bom, Se ele obrigado. fica só 183 dias, ele não é caracterizado como residente. É o dia útil, o dia subsequente, é o que caracterizaria. Agora, se ele já entrou com visto de residente, aí ele já, no primeiro dia, já seria tributado. Seria mais ou menos essa ideia. Automaticamente, ele é considerado contribuinte tributário aqui no Brasil, a partir do visto de entrada. Maravilha. Isso que eu imaginei. Obrigado. Então. Imagina, eu que agradeço a pergunta, que às vezes a sua pergunta elucida para os demais. Às vezes os demais não entenderam tão bem, a pergunta vem para reforçar. Mais alguma? Cláudia, eu gostaria que você comentasse acerca desses incentivos fiscais, né, como os proporcionados por Portugal, né, e inclusive com o propósito de atrair, né,
novos moradores, né? Um crescimento vegetativo baixo, né? Do país português, e também outro efeito, porque o aposentado, né? Teoricamente, ele não vai concorrer do mercado de trabalho, mas ele é consumidor, né? Além do efeito indireto, né? Que a presença do vovô, da titia, da mamãe em Portugal, né? Irá atrair, né, os visitantes, os parentes e tal. Então, um incentivo para o turismo, né, que efetivamente hoje é um grande fator de receita para eles, né, claro. E a indústria sem chaminé é importantíssima, entendeu? E isso aí eu gostaria que você comentasse, né, acerca dessas questões envolvendo a tributação, compensação, atração, né? Porque todo Estado quer o quê? Arrecadar, incrementar a receita. E você, como especialista nessa área, eu gostaria que você comentasse acerca disso. Bom dia, doutor Jaldo. Olha, é muito importante isso que o senhor falou, porque como a título de curiosidade, um exemplo, o brasileiro compra um imóvel em Portugal de um determinado valor. Hoje, eu acredito que seja 500 euros. Lá, ele pode pedir a cidadania. Se não mudou a legislação, 500 euros. Quando ele compra um imóvel lá, ele pode requerer a cidadania do país lá. Isso também acontece na Espanha, só que na Espanha é um valor um pouco maior. Mas hoje, se não mudou a legislação também, hoje ele pode requerer a cidadania lá. O grande problema, e as pessoas ficam felizes, era o que o doutor Olavo falou, as pessoas ficam felizes de conseguir a cidadania num país europeu, por exemplo, nos Estados Unidos, o Green Card, por exemplo. Porém, a partir do momento em que ele requer a cidadania lá, ele automaticamente passa a ser contribuinte nesse país, assim como nos Estados Unidos. Porém, nós temos um tratado que os impostos sobre rendimentos que são pagos lá podem ser compensados aqui no Brasil. Assim como os rendimentos daqui do Brasil podem ser compensados em Portugal. Então, assim, é uma alegria para alguns e um dispêndio maior de dinheiro para outros, porque em Portugal a tributação é ainda maior do que no Brasil, dependendo da situação sobre rendimentos. E os impostos, quando vêm para cá, é uma alegria, porque pagaria 27,5, com as deduções, traz o imposto de lá para cá, não tem nada para pagar aqui. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a alegria de ter uma dupla cidadania, ou não. No meu caso, a minha alegria de dupla cidadania só seria mais tempo parada em aeroportos, mais do que já sou. Sou sempre aleatoriamente escolhida. E numa segunda cidadania a qual eu teria direito, seria mais parada ainda. Então, não tão alegria assim. Mas as pessoas ficam felizes com uma dupla cidadania. Porém, a partir do momento que ela tem uma dupla cidadania, ela também tem dupla obrigação nos dois países, por mais que possa compensar o imposto. Obrigado. Acontece em outros países também. Só fazer uma observação que eu acabei de escrever aqui, é importante, que, assim, ainda que haja acordo de tributação entre Brasil e determinado país, precisa ver o conceito que o fisco brasileiro dá àquele acordo e àquele país. Existe um caso muito famoso que é o acordo Brasil-Alemanha, que a Alemanha renunciou, desculpa, renunciou não, a palavra denunciou, né, o acordo, saiu do acordo, porque vocês sabem que tem muitas empresas alemãs no Brasil, Siemens, Volkswagen, etc., e o Brasil tributava alguns rendimentos que a Alemanha estava em desacordo. Então, existe esse problema, muitas vezes, entre os países, né? Um desacordo sobre o próprio conceito de rendimento, de receita, etc.
Exatamente, Assim, nada doutor contra Olavo, os mesmo fatos. porque em outros países, por exemplo, se tributa bens. A Argentina é um caso clássico, aqui grudadinho a nós, ela tributa sobre bens. O Brasil, hoje, só tributa bens na venda, se houver ganho de capital, diferente de outros países. Então, a gente precisa analisar muito bem, por isso que a gente precisa de um planejamento tributário para que a gente veja a possibilidade de uma melhor forma de se pagar esses impostos. Ou não, em alguns casos, né? Temos mais alguém que levantou a mão? Vamos caminhando para o encerramento. Jaldo está com a mão levantada? Manteve da última pergunta ou levantou novamente? Não sei. Enquanto ele se manifesta, doutor, eu vou fazer uma inquietação aqui também. No Brasil, a gente vive no Brasil uma insegurança jurídica baseada nas interpretações das normas. Isso ocorre nos outros países também? Isso gera, às vezes, até uma confusão? Ou em outros países isso tem algum mecanismo de maior segurança jurídica? Olha, doutor, excelente pergunta. Por quê? Depende do país. Na Argentina, por exemplo, e eu cito sempre a Argentina, primeiro, porque a Argentina está no meu coração, eu amo aquele lugar, passo tempos lá, tenho família lá, e pela divisa, nós estamos, assim, é limítrofe entre o Brasil, então é muito próximo. Por exemplo, na Argentina, eles estão vivendo também uma insegurança jurídica. E a forma de tributar e visão de tributar, em algumas situações, é diferente do Brasil. Então, existe esse conflito também, por isso que, independente do acordo, foi como o doutor Olavo citou muito sabiamente, independente do acordo, é necessário analisar caso a caso. Vai variar a situação do imposto, se é sobre os bens, se é sobre o rendimento e de que forma é tributado esse rendimento, tanto no Brasil quanto no exterior, quanto qual país de relacionamento. Os países da Europa, hoje, de modo geral, exceto a Alemanha, também tem uma segurança jurídica maior. A Alemanha está sofrendo muitas interferências políticas na tributação, no meio jurídico. Então, a gente precisa analisar muito o país em que está havendo essa tributação e o país ao qual vai ter o relacionamento, né, desse contribuinte, e a legislação também varia de caso a caso, se é bem imóvel, imóveis, se são ações, e a forma de tributar. Então, por isso, hoje em dia, apesar de nós sermos poucos, né, existem poucos advogados tributaristas ainda, principalmente pela fama da dificuldade, mas do jeito que o andar da carruagem, a maioria das pessoas hoje em dia vai precisar de um advogado tributarista de estimação para poder fazer esse planejamento tributário, e é um serviço que a gente vende na área administrativa e tem bons frutos. Mais alguma coisa, Okay. doutor Marcos? Muito obrigado, doutor. Mais alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Dado já o adiantado da hora, nós agradecemos a presença da doutora Cláudia e de todos que puderam estar conosco hoje. E mais uma vez, parabéns aí pela apresentação. Obrigado a todos. Vou aproveitar, antes de finalizar,
para anunciar a nossa apresentação no dia 16, não está confirmada, mas no dia 14 de maio, confirmou o doutor José Ricardo Santos Luz Júnior, que é CEO da LIDE China no Brasil. Ele vai falar alguma coisa sobre a LIDE China no Brasil para a gente, tá? Dia 14 de maio, doutor José Ricardo. Ok? Muito obrigado a todos. Você vai fazer uma consideração final, doutora Cláudia? Fique à vontade. Olha, eu agradeço a disponibilidade de vocês, eu agradeço ter me ouvido até esse momento, mesmo sendo um assunto tão diferente aos ouvidos, de modo geral, mas que vai passar, principalmente de acordo com essa última legislação, vai passar a ser muito praticado no nosso meio, e o que precisar, estou inteira disposição. Agradeço imensamente. Vamos precisar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Eu que agradeço. Estou à disposição. Obrigada. Obrigado. Um grande abraço a Obrigada, todos. Cláudia. Parabéns, excelente palestra, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, Léa. Obrigada mesmo. O que precisar, estou à disposição. Obrigada. Excelente, Cláudia. Padrão. Padrão de qualidade doutor. total. Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigada. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde, boa doutora tarde. Bianca. Tchau, tchau. Até, Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, doutora Cristina. Entender.